Ela foi exposta diante de todos, acusada injustamente de algo que não fez. A vergonha queimava sua pele, enquanto cada olhar de desprezo parecia empurrá-la ainda mais para baixo. Mas no meio da humilhação, um par de olhos a observava diferente. Intensos, silenciosos, capazes de virar seu destino. O que aconteceu depois? Ninguém poderia prever. Se essa história tocar você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. De onde está ouvindo essa mensagem? Seu gesto dá força para que histórias como essa continuem sendo contadas com o coração. O relógio marcava 8h30 da manhã, quando Clara entrou na sala de reuniões. Trazia nos braços uma pilha organizada de relatórios, cada folha revisada com a atenção de quem sabia que seu futuro dependia daqueles detalhes. Respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro, tentando esconder o nervosismo atrás do sorriso educado que sempre carregava. A sala estava cheia. Colegas de diferentes departamentos murmuravam entre si. Alguns cochichavam em tom baixo. Outros apenas trocavam olhares. Clara sabia o que aquilo significava. Comentários, desconfianças. A sombra de uma crítica prestes a cair sobre ela. Ao se sentar, ajeitou os papéis diante de si e endireitou os ombros. O ar parecia denso, pesado demais para uma manhã comum. O silêncio foi quebrado quando Sérgio, seu chefe direto, pigarreou alto e se levantou com expressão carregada. Ele caminhou até o centro da sala, com passos lentos, saboreando a atenção que recebia. "Senhores", começou, a voz firme e carregada de uma autoridade, quase teatral. "Estamos diante de um problema grave." Clara sentiu o coração acelerar. A respiração ficou curta, como se pressentisse que seria arrastada para o centro da tempestade. Sérgio ergueu uma pasta vermelha e a jogou sobre a mesa. As folhas se espalharam como cartas de um baralho maldito. "Aqui estão os relatórios que deveriam ter sido entregues corretamente, revisados e prontos. Mas o que encontramos foram erros grotescos, informações imprecisas e dados inconsistentes." Um burburinho percorreu a sala. Clara engoliu em seco. Aqueles eram seus relatórios, e ela sabia que não havia erro algum. Revisara cada linha, verificara cada número até altas horas da noite. E adivinhem quem foi a responsável por essa falha vergonhosa? Sérgio virou-se para ela com um sorriso cruel. "Clara." O impacto da acusação caiu sobre ela como uma pedra no peito. Todos os olhares se voltaram em sua direção. Alguns com surpresa, outros com aquele brilho malicioso de quem encontra prazer na queda alheia. Eu revisei tudo", murmurou tentando se defender, mas a voz saiu frágil, quase inaudível. "Revisei tudo", Sérgio repetiu em tom de escárnio. "Não parece. Parece que temos alguém que prefere perder tempo, com detalhes irrelevantes, em vez de fazer o básico corretamente." O calor subiu ao rosto dela, queimando como fogo. Tentou falar novamente, mas foi interrompida por Mariana, uma colega que há tempos a invejava. "Sempre achei que essa perfeição toda fosse exagero", comentou, com falso tom de lamento. "No fim, não passa de fachada." As risadas contidas de alguns ecoaram pela sala, aumentando a sensação de sufoco. Clara apertou as mãos no colo, tentando impedir que tremessem. Cada palavra, cada olhar, cada risada parecia arrancar dela pedaços invisíveis. Aos poucos, o que era apenas constrangimento se transformava em humilhação. Sentia-se despida de qualquer dignidade, como se tudo o que havia conquistado fosse colocado em dúvida. Sérgio aproximou-se da mesa e, sem cerimônia, recolheu os relatórios, amassando algumas páginas nas mãos. "Não podemos tolerar esse tipo de incompetência. Considerem essa a última advertência. Se houver mais erros assim, Clara não terá mais lugar nesta empresa." A sentença ecoou como um veredito final. Um nó se formou em sua garganta, mas não derramou uma lágrima. Por dentro, seu coração sangrava, mas por fora sustentava a postura firme. O silêncio pesado voltou a tomar conta da sala. Clara respirou fundo e baixou os olhos, tentando se recompor. Foi nesse instante que sentiu um olhar, diferente de todos os outros. No fundo da sala, sentado em silêncio, estava Rafael Montenegro, o dono da empresa. Poucos haviam notado sua presença discreta. Vestia um terno impecável, o rosto marcado pela expressão séria de quem raramente demonstrava emoções. Mas Clara percebeu. Os olhos dele estavam fixos nela.
Não havia julgamento nem sarcasmo. Apenas uma curiosidade intensa, misturada a algo que ela não soube decifrar. Como se, por trás da fachada de empresário poderoso, houvesse um homem tentando enxergar além das acusações. O tempo pareceu suspender-se. O coração de Clara acelerou, não pela humilhação, mas pela estranha sensação de ser realmente vista. Enquanto Sérgio continuava a falar, buscando exibir autoridade, Rafael manteve-se em silêncio, observando cada detalhe. O modo como Clara segurava os papéis, a forma como seu queixo tremia discretamente, a coragem silenciosa de não chorar diante da injustiça. Era como se uma cena se desenrolasse apenas entre os dois, invisível para os demais. Ele, o milionário habituado a controlar tudo e todos. Ela, a funcionária humilhada, mas com uma dignidade que resistia mesmo diante do desprezo coletivo. Os minutos seguintes foram um borrão. Clara mal ouvia as palavras que ecoavam ao seu redor. Seu corpo estava ali, mas sua mente lutava para não desmoronar. A única âncora que a mantinha de pé era aquele olhar enigmático, firme que parecia dizer sem palavras: "Eu vejo você." Quando a reunião terminou, os colegas se dispersaram rapidamente, alguns ainda trocando sorrisos maliciosos. Clara permaneceu sentada por alguns segundos, esperando que a sala esvaziasse. Respirava fundo, tentando recompor-se. Ao se levantar, sentiu novamente aquele olhar. Rafael não havia saído. Continuava lá, imóvel, com expressão indecifrável. Ela desviou os olhos constrangida. Sentia-se vulnerável demais para encarar a intensidade daquele homem. Saiu da sala com passos apressados, levando consigo apenas a dor da humilhação e a estranha certeza de que algo havia mudado. Naquele instante, sem que Clara soubesse, Rafael já tomava uma decisão silenciosa. Algo nela o intrigava profundamente. Não era apenas a injustiça do momento, era a força oculta, a dignidade quebrada, mas não destruída, que despertava nele uma necessidade inesperada: intervir. Mas como? De que forma um homem acostumado a dominar com ordens poderia se aproximar de alguém que acabara de ser esmagada pelo próprio sistema que ele ajudara a construir? As respostas ainda não estavam claras. Mas uma coisa ele sabia: não seria a última vez que olharia para aquela mulher. E assim, em meio à humilhação mais dolorosa de sua carreira, Clara mal podia imaginar que aquele instante de vergonha seria também o primeiro passo para uma virada, que mudaria não apenas sua vida, mas também a dele. A sala agora estava vazia, as cadeiras desalinhadas, copos descartáveis ainda sobre a mesa, papéis amassados largados como sobras de uma batalha injusta. Clara havia saído, mas o eco do que acontecera permanecia pairando no ar. Rafael Montenegro continuava parado ao fundo, observando o espaço como se tentasse entender mais do que os olhos poderiam alcançar. Ele era conhecido por sua presença imponente, sua mente estratégica e o modo como conduzia a empresa com mãos firmes. Era o tipo de homem que raramente demonstrava surpresa e quase nunca se envolvia em assuntos operacionais. Mas naquela manhã, algo o havia parado. Não foram os erros nos relatórios, nem a reunião em si. Foi ela. A forma como Clara sustentou os ataques com os olhos marejados, mas firmes. Como tentou falar e foi silenciada. Como tentou se defender sem cair na armadilha do desespero. Ele percebeu cada microexpressão, cada respiração contida, cada pequeno gesto de quem está sendo destruída por dentro. Mas ainda assim escolhe não quebrar. Ele conhecia bem aquele tipo de dor. Rafael havia construído seu império a partir do nada, enfrentando desconfiança, portas fechadas e traições ao longo do caminho. E talvez por isso, algo dentro dele tenha estremecido ao ver Clara sendo desfeita diante de tantos olhares impiedosos. Ele não conhecia sua história. Sabia apenas seu nome e que era parte do setor financeiro. Mas bastou um olhar, um instante, para sentir que havia ali muito mais do que um crachá e uma função. Desceu lentamente os degraus do auditório interno da empresa, as solas de seus sapatos italianos ecoando sobre o piso de mármore. Passou por entre as cadeiras, pegou um dos relatórios jogados no chão e o folheou. Os números batiam. Não havia erros evidentes. Aquilo não fazia sentido. Franziu o senho. Quem teria interesse em prejudicá-la? Por quê? Guardou o relatório de forma discreta na pasta que carregava, como se armazenasse ali uma pista importante. Não era apenas uma questão de justiça corporativa. Era algo mais profundo,
mais instintivo. Rafael não costumava se permitir esse tipo de sentimento. Atração, curiosidade, impulso de proteger alguém eram sensações que ele aprendera a ignorar ao longo dos anos. Em um mundo de negócios, sentir demais era sinal de fraqueza. Mas ali, diante da dor silenciosa de Clara, ele não viu fraqueza. Viu força. Viu algo que o desarmou completamente. Mais tarde, já em sua sala envidraçada, com vista panorâmica da cidade, Rafael sentou-se em silêncio por longos minutos. As luzes dos prédios começavam a acender. O céu tingido de dourado e lilás pelo fim da tarde. Pegou seu celular e digitou o nome dela no sistema interno. A ficha de Clara surgiu na tela. 28 anos. Formada em administração com ênfase em finanças, cursos complementares, avaliações sempre acima da média, 0 reclamações anteriores. Folheou digitalmente os últimos relatórios assinados por ela. Todos meticulosos, precisos, bem estruturados. Era evidente que o problema não vinha dela. Sentiu uma irritação crescer no peito. Não apenas pela injustiça que testemunhara, mas pela forma como a equipe parecia tão confortável em esmagar alguém que, visivelmente, apenas tentava fazer o melhor. Rafael se levantou, caminhou até o bar discreto instalado, em um canto da sala, e serviu-se de um copo de água com gás. Levou a bebida aos lábios, mas não bebeu. Seus pensamentos estavam distantes, fixos em uma imagem que não saía de sua mente. Clara abaixando os olhos, tentando conter o choro, saindo da sala com a cabeça erguida apesar da dor. E então, sem perceber, sorriu de leve. É interessante, murmurou para si mesmo. Não era o tipo de homem que se envolvia com funcionárias. Havia regras claras, inclusive dele com ele mesmo. Mas algo estava mudando. Aquela mulher despertara algo que ele não sabia nomear. Não era apenas atração física. Era como se sua alma tivesse reconhecido nela uma cicatriz semelhante. Na manhã seguinte, Rafael chegou mais cedo à empresa. Atravessou os corredores silenciosos até o andar do setor financeiro. Não avisou sua presença. Apenas parou diante da divisória de vidro que separava os cubículos da equipe e a viu ali, sentada, como se nada tivesse acontecido. Clara digitava algo no computador, os cabelos presos em um coque improvisado. O rosto sério, atento, cansado. Havia algo no modo como ela estava, sentada, que denunciava o peso que carregava, mas também a força com que escolhia seguir em frente. Por um instante ele apenas observou. Ela não o viu. Estava concentrada demais, focada demais, e isso apenas o instigou mais. Rafael virou-se e foi até sua própria sala. Ligou para sua assistente. Preciso que Clara Ribeiro esteja na minha sala às 11 horas. Diga que é sobre o projeto de revisão orçamentária e peça que traga os relatórios da última semana. Claro, Sr. Montenegro, respondeu a assistente, sem questionar. Desligou o telefone e apoiou os cotovelos sobre a mesa, os olhos fixos na porta fechada à sua frente. O que ele sentia era inusitado. Não deveria. Não podia. Mas não conseguia ignorar. Às 11 em ponto, Clara bateu à porta. Com licença. Entre, disse ele, levantando o olhar com calma. Ela entrou com cautela, os olhos evitando os dele, ainda carregando nos ombros o medo de estar prestes a receber mais um golpe. Rafael indicou a cadeira à frente. Sente-se. Quero conversar com você sobre o que aconteceu ontem. Ela congelou por um segundo. O coração acelerou. Sobre os relatórios? Sobre tudo, respondeu ele com um tom firme, mas surpreendentemente gentil. E também sobre o que vem a seguir. Naquele instante, Clara não fazia ideia do que ele pretendia. Mas o olhar que Rafael lançou naquela sala não era o de um chefe comum. Era o olhar de alguém que via nela o que ninguém mais enxergava. E o que ele estava prestes a fazer mudaria o rumo daquela história para sempre. Clara manteve as mãos repousadas sobre a pasta com os relatórios, tentando esconder o leve tremor dos dedos. Sentada diante de Rafael Montenegro, sentia o coração pulsar forte no peito, como se algo dentro dela pressentisse que aquele encontro carregava um peso maior do que parecia. Ele a observava em silêncio, com o semblante sereno e atento de quem já havia lido todas as respostas antes mesmo das perguntas. Mas não havia frieza em seu olhar. Havia uma intensidade quase silenciosa, como se visse nela camadas que o mundo inteiro ignorava. Clara, começou ele com a voz grave e baixa, fazendo com que ela erguesse os olhos.
Ontem eu estive na reunião. Ela assentiu, engolindo seco. Era difícil esquecer. E eu vi como tudo aconteceu. Ela sentiu o peito apertar. Não queria chorar. Não ali. Sr. Montenegro, se me permite, eu posso explicar os relatórios. Posso provar que os números estão certos. Eu revisei tudo. A voz vacilou, mas ela se recompôs. Eu jamais apresentaria algo mal feito. Rafael ergueu a mão suavemente, pedindo silêncio. Eu sei. Essas duas palavras, ditas com tanta convicção, fizeram o mundo parar por um segundo. Clara piscou confusa. O senhor acredita em mim? Eu não costumo formar opiniões baseado em fofocas ou acusações gritadas. Eu leio dados, observo pessoas. E o que vi ontem não foi uma falha técnica. Foi uma tentativa muito bem orquestrada de destruir sua credibilidade. Ela arregalou levemente os olhos, surpresa com a clareza com que ele enxergava tudo. Pela primeira vez, alguém nomeava o que ela sentia, mas não conseguia provar. Mas por que fariam isso comigo? Sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Rafael apoiou os antebraços sobre a mesa, inclinando-se ligeiramente para a frente. Às vezes, as pessoas atacam aquilo que não conseguem ser. Sua disciplina, sua inteligência, sua postura. Incomodam. As palavras tocaram algo fundo dentro dela, como se finalmente alguém tivesse acendido uma luz naquele labirinto escuro onde ela se encontrava há dias. Eu sei que você poderia simplesmente seguir, continuar seu trabalho calada e tentar esquecer tudo isso. Mas eu não quero isso para você, continuou ele, agora com um brilho firme nos olhos. Eu quero que você brilhe. Quero que recupere o que tiraram de você. E mais do que isso, quero que vá além. Clara inclinou-se sutilmente para a frente, os olhos fixos nele. O que o senhor está dizendo? Rafael abriu uma pasta ao seu lado, retirando um documento e deslizando-o suavemente sobre a mesa na direção dela. Este é o projeto de reestruturação orçamentária da holding. Vai envolver todas as frentes, matriz, filiais internacionais, parceiros externos. É um dos maiores projetos que a empresa já colocou em movimento, desde sua fundação. E eu quero você ao meu lado nele. O silêncio entre os dois foi cortante, cheio de surpresa, tensão e um fio invisível de emoção. Mas por que eu? Ela perguntou, ainda sem acreditar. Depois de tudo o que aconteceu? Justamente por isso. Porque mesmo diante do caos, você não se desfez. Porque eu vi você ser esmagada e ainda assim manter a cabeça erguida. E porque competência de verdade se mostra na adversidade. Clara olhou para o documento com olhos marejados. Aquele não era apenas um projeto. Era uma chance de renascer. Uma mão estendida no exato momento em que ela mais precisava. Eu nem sei o que dizer. Diga apenas que aceita. Ela riu nervosa. Aceito. Claro que aceito. Rafael assentiu com um leve sorriso, mas seus olhos não desviaram dos dela. Havia algo naquele olhar que ia além do profissional. Clara sentiu. O ar na sala havia mudado, como se uma energia invisível os envolvesse por completo. Ótimo, ele disse, retomando o tom prático. Quero que você esteja amanhã na sala de diretoria, às 9. Vamos revisar a apresentação inicial para o comitê. Clara assentiu, tentando processar tudo. E Clara, ela o encarou. Não diga a ninguém ainda. Esse projeto vai gerar comentários e talvez seja melhor evitar mais exposições por enquanto. Entendo. Ela se levantou, ainda em silêncio, com o coração disparado. Obrigada, disse por fim, olhando nos olhos dele, por ver algo em mim quando ninguém mais viu. Rafael não respondeu de imediato. Apenas a observou por um instante longo, intenso. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ser visto. Clara saiu da sala com passos calmos, mas o peito em ebulição. A humilhação ainda doía, mas agora dividia espaço com algo novo. Esperança. Esperança. E algo mais. Um calor estranho, involuntário, que subia pela pele sempre que lembrava do jeito como ele a olhava. Rafael, por sua vez, permaneceu sentado por longos minutos depois que ela saiu. A pasta diante dele agora era apenas um símbolo. O que realmente o movia era a imagem dela. Forte, vulnerável, real. Ele não sabia onde aquilo levaria, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava prestes a cruzar uma linha. E surpreendentemente não tinha medo disso. Porque a verdade é que Rafael Montenegro não estava apenas oferecendo uma nova chance profissional. Estava, sem perceber,
abrindo a porta para algo muito maior. A nova sala de reuniões do 23º andar era diferente das demais. Ampla, silenciosa, com janelas que revelavam a cidade inteira lá fora. Uma imensidão de prédios, luzes e movimento constante. Mas dentro daquele espaço, havia algo ainda mais vivo e inquieto do que qualquer paisagem. Urbana, a tensão invisível entre Clara e Rafael. Nas primeiras semanas de trabalho conjunto, tudo seguiu dentro de uma formalidade elegante. Ele explicava os pontos do projeto com objetividade. Ela ouvia com atenção, anotando cada detalhe com sua caneta azul de tinta fina. Mas era nos silêncios que tudo acontecia. Nos momentos em que ele caminhava até a lousa de vidro e, sem perceber, ela o observava com o canto dos olhos. Nos instantes em que os dedos dele se tocavam brevemente ao trocar um documento. Nos olhares prolongados demais para serem casuais, mas contidos demais para serem confessados. Era como se uma chama houvesse sido acesa, mas ambos se recusassem a aproximar o fósforo do pavio. Clara sentia cada dia mais difícil fingir que não reparava no jeito como ele arregaçava as mangas da camisa até os cotovelos, revelando o antebraço forte, sempre marcado por um relógio discreto. E como sua voz ficava mais grave quando falava em tom baixo, quase confidencial. Rafael, por sua vez, começou a notar detalhes que nunca observara em ninguém. O modo como ela prendia os cabelos quando estava concentrada, a maneira como franzia o senho ao fazer cálculos mentais, ou o sorriso tímido que surgia quando acertava uma previsão orçamentária complicada. Não era paixão à primeira vista. Era algo mais lento, mais perigoso, como uma linha tênue sendo esticada, pouco a pouco a cada novo encontro. Esse gráfico de comparação entre o último trimestre e o atual. Está ótimo, elogiou ele. Certo dia, após ela lhe entregar uma planilha em PDF. Você tem um olhar muito afiado para detalhes. Obrigada, respondeu ela, tentando manter o tom neutro, mas não conseguiu evitar o leve rubor que subiu às bochechas. Gosto de pessoas que enxergam além dos números, completou ele, olhando direto para ela, com uma intensidade que a fez esquecer por um segundo onde estava. Clara desviou o olhar, ajeitou a postura e continuou digitando, mas seu coração estava fora do ritmo. Aquele tipo de aproximação era sutil demais para gerar comentários, mas clara demais para ser ignorada por quem a vivia. Em uma das reuniões com o comitê executivo, ele a apresentou formalmente como coordenadora do projeto ao seu lado. O anúncio causou olhares surpresos e algumas expressões desconfiadas, mas Rafael foi categórico. As decisões aqui são baseadas em mérito, e a Clara tem se mostrado indispensável. Ao ouvir aquilo, ela sentiu o peito inflar de um orgulho contido. Era como se, finalmente, seu valor estivesse sendo reconhecido. Mas também sabia o quanto aquilo poderia gerar rumores. E eles vieram. Nos corredores, os cochichos começaram. Olhares atravessados, sorrisos disfarçados, perguntas enviesadas sobre o que exatamente ela fazia na sala dele o dia inteiro. Clara ouviu tudo em silêncio. Não respondeu, não rebateu. Apenas mergulhou ainda mais fundo no trabalho, como se a perfeição fosse seu único escudo. Mas quando estavam juntos, sozinhos, ela percebia que ele também sentia. A forma como os olhos de Rafael a seguiam quando ela passava, ou como se aproximava demais ao mostrar algo na tela do computador. Até mesmo os silêncios entre eles ganhavam textura. Numa sexta-feira, o sistema do prédio apresentou uma falha elétrica e alguns andares ficaram sem luz por cerca de 15 minutos. Estavam no meio de uma apresentação quando tudo escureceu. Os vidros da sala revelavam apenas o céu nublado do fim de tarde. Calma, disse Rafael ao perceber o leve sobressalto de Clara. Vai voltar já. Ela sorriu envergonhada. Desculpe, odeio apagões. Sempre fico tensa. Não precisa se desculpar, respondeu ele dando um passo à frente. A tensão não está no escuro. Está naquilo que ele nos obriga a sentir. A frase pairou entre os dois densa, e o silêncio que se seguiu foi mais barulhento que qualquer ruído. Ela o encarou, surpresa com aquela observação tão fora do habitual, e ele, por um instante, pareceu pronto para dizer mais. Mas o sistema reiniciou, as luzes voltaram, e com elas também a contenção. Ambos se afastaram, retomando o foco como se nada tivesse acontecido.
Mas algo tinha acontecido. O clima entre os dois já não era mais apenas profissional. Havia uma força silenciosa que os empurrava um para o outro, mesmo que tentassem resistir. Clara sabia que não era só admiração. Sentia no corpo. Nas noites em que pensava nele antes de dormir, nos sonhos confusos, no frio na barriga que surgia antes de cada reunião. E Rafael era um homem que aprendera a dominar tudo, menos aquela mulher que, sem querer, escapava do controle de seus sentimentos. Durante uma tarde de sábado em que ficaram na empresa para revisar a apresentação internacional do projeto, Clara acidentalmente deixou cair uma caneta ao chão. Rafael abaixou-se ao mesmo tempo que ela para pegá-la. As mãos se tocaram, e não havia mais desculpas para o arrepio que percorreu os dois. Ela se afastou primeiro, engolindo em seco. Ele não disse nada, mas seus olhos disseram tudo. "Acho melhor continuarmos", sussurrou ela, voltando ao laptop. "Concordo", respondeu ele, embora a voz soasse tensa, quase rouca. Ambos sabiam que estavam em uma linha perigosa, que bastava um passo em falso para que tudo desmoronasse. Suas reputações, o projeto, o que haviam construído com tanto esforço. Mas também sabiam que quanto mais tentavam evitar, mais se aproximavam. E no fundo, talvez fosse tarde demais para voltar atrás. Era fim de tarde quando Clara entrou na sala de conferências. Os passos apressados, os cabelos levemente soltos pelas laterais do rosto, carregava consigo uma pilha de documentos atualizados, o último relatório, orçamentário para a reunião internacional, que aconteceria em menos de uma hora. O dia havia sido um caos. Uma das filiais da holding enviara dados incompletos e um membro do comitê financeiro levantara dúvidas sobre a viabilidade do projeto. A tensão entre os diretores estava no ar. Rafael fora firme, mas visivelmente pressionado. Clara sabia que precisava resolver aquilo, e rápido. Passara as últimas 3 horas cruzando números, checando e rechecando tabelas, buscando provas de que a estimativa que eles haviam apresentado estava correta. E estava. Ela havia encontrado a falha na base de cálculo da filial. Um pequeno erro de digitação, que distorcia os dados. "Eu revisei tudo", disse já dentro da sala ofegante, entregando os novos arquivos impressos. "Aqui está a correção. Os dados da matriz foram mantidos. A falha veio da projeção de custos da unidade de Lisboa. Ajustei e recompilei todo o relatório. A margem de lucro se sustenta." Rafael a olhou por alguns segundos em silêncio. Depois pegou os papéis, analisando linha por linha. Seu rosto sério concentrado. O som do ar-condicionado preenchia o espaço. Clara ficou de pé, esperando, com o coração batendo no ritmo das luzes do teto que oscilavam levemente com o entardecer. Por fim ele ergueu os olhos. "Você salvou a apresentação." Ela soltou o ar preso nos pulmões. "Era meu trabalho", respondeu, tentando disfarçar a exaustão na voz. "Não", ele disse com firmeza. "Cesse, seu trabalho era apenas identificar o problema, mas você foi além, e é isso que faz de você diferente." Clara sentiu a pele se arrepiar, não apenas pelas palavras, mas pelo modo como ele a olhava naquele instante. Como se estivesse vendo mais do que uma profissional competente. "Eu só queria que nada desse errado", disse ela, num tom baixo, quase confessional. "Depois de tudo, não podia deixar isso manchar mais o projeto. Nem você." A vulnerabilidade em sua voz cortou o silêncio. Rafael fechou a pasta devagar, apoiou as mãos sobre a mesa e a olhou com algo que não se explicava em palavras. "Você pensa em todos. Cara, se esquece de si mesma, não é?" Clara hesitou, surpresa com a precisão daquela frase. "Às vezes", murmurou. Ele contornou a mesa devagar, caminhando até ficar de frente para ela. O ar entre os dois mudou. Ficou mais quente, mais denso. "Ninguém nunca te agradeceu de verdade por isso?" perguntou agora a poucos passos dela. Ela balançou a cabeça, com um sorriso tímido. "Não, mas também nunca fiz esperando gratidão." Rafael parou. Estava perto o suficiente para sentir o cheiro leve do perfume dela, algo entre jasmim e lavanda. Ela o olhava nos olhos, e havia um brilho ali que misturava cansaço, força e um toque de tristeza. "Então permita que eu seja o primeiro." E antes que ela pudesse responder, ele a puxou delicadamente pela cintura. Clara mal teve tempo de pensar. Sentiu as mãos firmes dele em sua pele, o corpo sendo atraído como por um ímã inevitável.
Seus olhos se fecharam no exato instante em que os lábios dele tocaram os seus. Foi um beijo lento no início, cheio de hesitação, como se ambos estivessem testando a coragem que restava. Mas em segundos, a tensão contida por semanas explodiu. O beijo se tornou profundo, arrebatador, carregado de tudo o que haviam calado. O desejo silencioso. Os olhares adiados, as palavras não ditas. As mãos dele subiram pelas costas dela, explorando com reverência, enquanto os dedos de Clara se agarraram ao tecido da camisa dele, como se temesse que aquilo fosse um sonho. Não era, era real. E era inevitável. O tempo pareceu desaparecer. Ali naquele instante só existiam os dois, até que lentamente eles se afastaram. Não por arrependimento, mas porque o momento precisava respirar. Ela manteve os olhos fechados por um segundo a mais. Quando os abriu, ele ainda a olhava, agora com uma expressão diferente. Algo havia mudado. Ela começou, mas não soube o que dizer. Eu sei, respondeu ele, como se adivinhasse o turbilhão dentro dela. Clara afastou-se um passo, tentando retomar o controle da própria respiração. Isso não devia ter acontecido, disse sem convicção. Mas aconteceu. Eu trabalho com você. Isso é complicado. O que sentimos não é simples, Rafael respondeu, em voz baixa. Mas também não é errado. Clara passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalada. Ainda sentia os lábios formigando, o corpo em alerta, o coração em descompasso. A gente precisa pensar, murmurou quase para si mesma. Eu penso em você todos os dias, ele disse, com uma sinceridade que a desarmou. O silêncio caiu entre eles como uma cortina pesada. Ambos sabiam que haviam cruzado um limite e que não havia volta. Ela pegou seus papéis com mãos trêmulas. A reunião com os diretores começa em 15 minutos, disse, como se agarrasse à realidade. Sim, e você vai entrar nela como a mulher que salvou o projeto, respondeu ele, recobrando o tom firme, como alguém que precisa ser vista pelo que é, não pelo que sussurram por aí. Ela assentiu, ainda sem conseguir encará-lo por completo, e então saiu da sala. Mas ao cruzar a porta, Clara sabia que algo havia se aberto entre eles. Uma conexão que não poderia mais ser ignorada. Um beijo muda tudo. E o deles havia incendiado o que antes era só silêncio. Nem todos os olhos que observam em silêncio estão cegos. Alguns veem mais do que deviam e usam o que sabem como veneno. Marcos Villa era um desses. Diretor de expansão internacional da Montenegro Holdings, ele havia passado anos tentando ganhar a confiança de Rafael Montenegro. Competente, mas ambicioso ao extremo, sempre soube se mover nos bastidores da empresa como uma serpente. Discreto, letal, silencioso. E agora, ele havia percebido algo que ninguém mais ousava comentar em voz alta. O comportamento de Rafael havia mudado. Olhares desviados em reuniões. Silêncios longos demais ao lado de Clara. Sorrisos contidos quando o nome dela era mencionado. Marcos não precisou de muito tempo para juntar as peças. E quando soube que Clara participaria de uma viagem de apresentação do projeto estratégico em Buenos Aires, uma viagem antes reservada apenas aos diretores, teve certeza. Havia algo entre os dois. E não era só profissional. Por dentro ferveu. Não pela moral, mas pela ameaça. Clara era uma funcionária comum e de repente estava ascendendo rápido demais, ganhando visibilidade, influenciando decisões. E agora estava perigosamente próxima do homem mais poderoso da empresa. Se aquilo continuasse, ela não só ganharia espaço, como poderia mudar as estruturas do poder ali dentro. E Marcos não deixaria isso acontecer. Começou com sorrisos forçados, pequenos comentários nos corredores. Já viu como ela anda sempre com ele? Impressionante a confiança, né? Dizem que ela salvou o projeto. Mas a que custo? Rumores têm o poder de parecer verdade, quando ditos com convicção e espalhados com cuidado. Marcos sabia manipular o jogo, mas não bastava sujar a imagem de Clara. Ele precisava expô-la e destruir ao mesmo tempo a credibilidade de Rafael. Passou a observar os dois de longe, registrando cada movimento com a precisão de um predador paciente. Até que numa tarde chuvosa, teve a chance que esperava. Clara e Rafael estavam na sala de apresentação, sozinhos, preparando os slides para a reunião da diretoria. A porta estava entreaberta. Marcos passava pelo corredor e viu
Por um instante, o gesto rápido, íntimo, de Rafael afastando uma mecha do cabelo de Clara, e ela sorrindo com os olhos. Discreto, tirou uma foto com o celular. Em seguida, acionou um software de gravação do sistema de segurança da sala e copiou um trecho de vídeo, onde os dois conversavam perto demais, com intensidade visível, mesmo que nada físico acontecesse. Aquilo era o suficiente. Na semana seguinte, um e-mail anônimo começou a circular, discretamente entre os conselheiros da empresa. Assunto: conflito de interesses em alto escalão. Anexo: imagens vídeo. E um texto afirmando que Clara estava sendo favorecida em decisões estratégicas por manter um relacionamento íntimo com o CEO. A bomba não demorou a explodir. Clara foi chamada para uma reunião emergencial com o setor jurídico. Rafael, avisado minutos depois, entrou na sala sem ser convidado. O rosto sério, os olhos faiscando. Quem autorizou esse tipo de acusação sem provas concretas? Perguntou sem elevar a voz, mas com uma firmeza cortante. As imagens falam por si, respondeu um dos advogados constrangido. O conselho está exigindo esclarecimentos. Há risco de crise reputacional. Clara sentia as mãos geladas, o rosto pálido. Isso é uma armadilha, disse finalmente. Eu nunca pedi nenhum privilégio. Trabalhei duro e se houve algo pessoal, isso jamais influenciou nossas decisões. Rafael a olhou com um misto de dor e culpa. Sabia que, mesmo sendo verdade, a empresa não estava preparada para aceitar um envolvimento daquele tipo, não sem consequências. Horas depois, a notícia vazou para a imprensa de negócios. Um site pequeno, especializado em fofocas corporativas, publicou uma nota sutil, mas venenosa. Fontes internas revelam proximidade íntima entre CEO e funcionária promovida a cargo estratégico. A manchete circulou em grupos fechados, redes sociais e aplicativos de mensagens corporativas. A reputação da empresa começava a ser manchada, ainda que de forma indireta. Rafael trancou-se em sua sala, os punhos cerrados encarando a cidade pela janela. Fui ingênuo, murmurou para si mesmo. Protegi ela de tudo. Menos disso. Do outro lado do prédio, Clara sentia como se o chão houvesse desaparecido sob seus pés. Não chorava, não gritava. Apenas olhava fixamente para a tela do computador, onde os comentários em fóruns e grupos internos começavam a circular. Subiu rápido demais, né? Esse tipo de promoção tem nome. Adivinha quem vai ser diretora até o fim do ano? A dor vinha em ondas. Mais do que raiva ou vergonha, o que ela sentia era impotência. Tinha feito tudo certo, e mesmo assim, era tratada como culpada por ser vista. Na manhã seguinte, Rafael convocou uma reunião com o conselho. Apresentou números, relatórios, decisões documentadas. Tudo para provar que o desempenho de Clara era resultado de mérito e não de influência pessoal. Mas bastou um dos conselheiros levantar a questão da imagem da empresa para que tudo desmoronasse. Não é o que é o que parece ser, disse um deles. E neste momento, parece que temos um escândalo prestes a ganhar manchetes maiores. Ao fim da reunião, Rafael estava calado, o rosto impassível, mas por dentro, em guerra. Sabia o que o conselho esperava dele. Distanciamento, frieza, que ele se afastasse de Clara para proteger a empresa. Mas ao pensar nela sozinha, sendo apedrejada por olhares e comentários injustos, algo em seu peito se partia. E ao mesmo tempo se incendiava. Clara entrou na sala dele no fim daquele dia, olhar firme, mas a voz baixa. Se quiser me afastar do projeto, eu entendo. Rafael levantou os olhos lentamente. Acha mesmo que eu faria isso? Ela hesitou. Não sei mais no que acreditar. Ele se levantou, caminhou até ela. A única coisa que eu não posso permitir é que te machuquem mais. Clara respirou fundo. Alguém armou tudo isso. Alguém que quer nos ver em ruínas. E vai conseguir se a gente se dividir. O olhar dele era de decisão. Mas do lado de fora, Marcos já preparava o próximo passo. Porque para destruir de verdade não basta acusar. É preciso separar. E ele ainda não havia terminado. O ar dentro da empresa parecia mais denso. As paredes de vidro, antes símbolos de transparência e modernidade, agora refletiam apenas tensão, desconfiança e silêncios incômodos. Clara sentia todos os olhares sobre si.
alguns carregados de julgamento, outros de pena, nenhum de respeito. Mas o que doía de verdade não era a exposição pública, nem os cochichos nos corredores. Era o silêncio dele. Rafael não a chamava para reuniões havia 2 dias, não mandava mensagens, não respondia a e-mails. Era como se ela tivesse deixado de existir, ou pior, como se fosse agora uma ameaça à própria existência dele. Naquela tarde, ela resolveu procurá-lo. Não suportava mais aquele vazio. Ele está em reunião, disse a assistente sem levantar os olhos da tela. Eu posso esperar. É urgente. Ele pediu para não ser interrompido. Clara assentiu devagar, tentando engolir a dor que subia pela garganta. Deixou o andar da presidência como quem sai de um funeral. No dia seguinte, ela foi convocada para uma nova reunião com o departamento jurídico. Dessa vez havia documentos sobre a mesa e uma acusação mais grave. Um e-mail foi enviado a uma empresa concorrente contendo dados internos sobre o projeto de reestruturação, disse o advogado. Em tom neutro, o IP foi rastreado até a sua estação de trabalho. Clara sentiu o mundo girar. O que? Foi um vazamento grave. O tipo de informação que pode comprometer o contrato internacional que estávamos negociando. Mas isso é impossível. Eu jamais faria isso, jamais. Ninguém está acusando oficialmente, mentiu o advogado, evitando seus olhos. Mas precisamos entender como isso aconteceu. Rafael Montenegro está sendo pressionado pelo conselho para tomar providências. Era como ser atropelada por uma avalanche emocional. Depois de tudo que entregou, depois de se doar, de salvar o projeto, de permanecer firme, quando todos duvidaram, agora era acusada de traição. E pior, ele não a defendera. Horas depois, já em casa, Clara encarava a tela do notebook, revendo suas ações, checando mensagens antigas, tentando encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse provar que não havia sido ela, mas o vazio no peito falava mais alto. Ela sabia que aquilo era obra de alguém que desejava vê-la caída, destruída, sozinha, e essa pessoa estava perto demais. Na manhã seguinte, Rafael a chamou em sua sala. Ela entrou com passos contidos. O olhar dele estava diferente, frio, duro, distante, como se em algum lugar entre os escândalos e a desconfiança, o homem que a havia beijado com tanta intensidade tivesse desaparecido. Eu queria ouvir da sua boca, disse ele direto. Você passou alguma informação do projeto para fora? Rafael, ela murmurou, surpresa pelo uso do nome completo. Você está mesmo me perguntando isso? Ele manteve o olhar. Preciso saber. O conselho está em cima. Os números vazaram. A confiança da diretoria está quebrada. E tudo aponta para sua estação. Ela sentiu o estômago revirar. Você acha que eu seria capaz de fazer isso com você? Com a empresa? Com a gente? Silêncio. Depois de tudo o que enfrentamos, depois do que aconteceu entre nós, você realmente acha que eu seria tão cruel? Eu não sei mais o que pensar, respondeu ele. Baixo. Quando o sentimento se mistura com a lógica, tudo se confunde. E o que está em risco aqui é muito maior do que nós dois. Clara sorriu com amargura, os olhos marejados. Então acabou. Ele desviou o olhar. Por enquanto, sim. Preciso de tempo. E você também. Ela saiu da sala sem dizer mais nada. O coração em ruínas, os pés pesados, a alma partida. Naquela noite, Clara se permitiu desabar. Chorou como não chorava há anos. Não pela perda do cargo, nem pela acusação, mas pela dor de ser desacreditada por quem mais esperava confiança. Mas em meio às lágrimas, algo começou a nascer. Uma raiva silenciosa. Uma força que vinha do fundo. Não, ela não aceitaria aquela queda. Podiam tentar apagá-la, desacreditá-la, arrastá-la ao fundo, mas não a fariam duvidar de si mesma. No dia seguinte, ela acordou diferente. Abriu o computador, acessou logs antigos, conversas arquivadas, históricos de login. Fez buscas cruzadas, comparou horários, recuperou dados do sistema. Trabalhou até os olhos arderem, até as mãos ficarem dormentes. E então, achou um acesso externo disfarçado como interno, um comando remoto com origem mascarada. Mas ela sabia reconhecer aquele padrão. Marcos Villa. Ele havia acessado seu terminal por VPN corporativa, com login de administrador. Algo que apenas os diretores possuíam.
Usou seus dados para enviar o e-mail, sabendo que a culpa cairia nela. Era perfeito, quase. Mas Clara não era qualquer uma. Imprimiu os dados, salvou cópias, montou um dossiê com todas as evidências técnicas e entregou, pessoalmente ao departamento jurídico. Quero que isso chegue direto ao Sr. Montenegro, disse com firmeza. Mas antes quero que leiam. Vão entender tudo. E se ainda tiverem dúvidas, então que me expulsem. Mas não sem ver isso. Saiu da sala com a cabeça erguida e pela primeira vez em dias, respirou fundo. Porque Clara sabia, a verdade estava voltando. E dessa vez, seria impossível ignorá-la. Enquanto isso, Rafael revia imagens em sua tela. Uma delas, capturada por câmeras de segurança internas, mostrava Marcos entrando em seu próprio escritório em um horário incomum. O mesmo horário em que o sistema havia registrado o vazamento. Seu peito pesou. Uma notificação interrompeu seu pensamento. Dossiê entregue por Clara. Ribeiro, prioridade máxima. Ao abrir o arquivo, o mundo ao redor desapareceu. E tudo o que ele sentia era arrependimento, profundo, quente, devastador. Ele havia duvidado dela. Ele havia deixado Clara sozinha, no momento em que ela mais precisou. E agora? Poderia ser tarde demais. Era amanhã quando os corredores da Montenegro Holdings foram tomados por uma tensão diferente. A sala de reuniões do conselho estava lotada. Diretores, advogados e líderes estratégicos aguardavam a apresentação extraordinária convocada pela própria Clara Ribeiro. Nenhum deles sabia exatamente o que ela pretendia, apenas que o tom do convite era claro e determinado. Trago provas de uma traição interna que comprometeu a imagem da empresa e a minha reputação. E desta vez não sairei daqui calada. Rafael Montenegro chegou com alguns minutos de atraso, tenso, abatido, mas curioso. Tinha lido o dossiê entregue no dia anterior e desde então não conseguia dormir. As provas eram contundentes e, sobretudo, dolorosas, porque cada linha daquele documento era uma acusação indireta ao seu silêncio, à sua ausência, à sua falha em confiar. Ela estava certa o tempo todo, e ele, errado em tudo o que mais importava. Clara entrou na sala com passos firmes, os cabelos soltos, a postura ereta, a pasta de couro sob o braço e um olhar que já não era de medo. Era de justiça. Bom dia, começou com a voz serena, mas firme. Acredito que todos aqui já ouviram o suficiente sobre mim nas últimas semanas. Então hoje, quero que ouçam de mim. Houve um leve burburinho, rapidamente silenciado pela presença imponente dela. Há 2 semanas fui acusada de ter vazado informações estratégicas da empresa. Não bastou o que disseram sobre minha relação com o CEO. Agora, tentaram destruir o que me restava de dignidade profissional. Ela abriu a pasta com calma e começou a distribuir cópias dos documentos. Mas eu não me defendo com palavras. Me defendo com fatos. Aqui estão os registros dos acessos ao meu terminal, comparados com os logs da rede e os horários de operação. Remota via VPN. Todos apontam para um único usuário administrativo. Fez uma pausa, encarando os olhos atentos ao redor. Marcos Villa. O nome caiu como uma bomba. Vários rostos se voltaram automaticamente para o diretor de expansão, que agora se remexia na cadeira tenso, tentando disfarçar a inquietação. E não para por aí, continuou Clara, projetando na tela uma sequência de prints. Essas imagens mostram ele acessando sua sala em horários não autorizados. Os registros de câmera e o sistema da porta estão sincronizados. O acesso que usou no sistema foi mascarado como meu, mas a pegada digital não mente. O silêncio era absoluto. Então, senhores, disse Clara, encerrando com um olhar firme, se ainda acham que eu não mereço estar aqui, ao menos agora saberão que não foi por falta de integridade. Rafael a observava como se a visse pela primeira vez. A mulher que ele conheceu meses antes ainda estava ali, mas agora mais forte, mais inteira, mais dela. Quando tudo terminou, Marcos foi imediatamente afastado. A empresa decidiu abrir uma investigação oficial e Clara, por sugestão do jurídico, foi convidada a reassumir sua posição no projeto de reestruturação, desta vez com carta branca para montar sua equipe. Mas ela recusou, educadamente, com um leve sorriso nos lábios e um brilho nos olhos que dizia mais do que qualquer palavra.
Eu não estou aqui para reconstruir o que me destruíram. Estou aqui para honrar o que sou. E nesse momento, preciso de ar. Preciso de espaço. Horas depois, Rafael deixou sua sala. Não era o CEO que desceu os andares naquela tarde. Era o homem. O homem que falhou, que silenciou quando ela mais precisava e que agora entendia o preço da omissão. Encontrou-a saindo do prédio. Clara usava um casaco leve, as mãos no bolso, o rosto voltado para o céu nublado. Clara, chamou com voz contida. Ela virou-se devagar, os olhos firmes, mas sem raiva. Rafael, você estava certa, desde o início. E mesmo assim você duvidou. As palavras foram simples, mas doeram mais do que gritos. Ele se aproximou um pouco mais. Eu errei. Deixei o medo decidir por mim. O medo de perder o controle, de colocar tudo em risco, de parecer vulnerável. Clara suspirou sem dizer nada. Mas o que eu perdi foi você. E isso me quebrou de um jeito que nenhum escândalo seria capaz de fazer. Ela o olhou nos olhos pela primeira vez em dias. Rafael, o que aconteceu entre nós foi real. Mas depois de tudo, eu preciso entender quem eu sou sem a sua sombra. Eu entendo. Ele respirou fundo. Mas não estou mais aqui como CEO. Estou aqui como homem. O homem que te ama e que não quer mais passar um dia sem poder te dizer isso. Ela sentiu o impacto daquelas palavras como um abraço silencioso, mas não respondeu de imediato. Havia feridas ali que ainda precisavam de tempo. Eu só peço uma coisa, disse ela por fim. Que da próxima vez que sentir medo, não fuja, enfrente comigo, ou não enfrente comigo nunca mais. Ele assentiu. E então, sem pressa, estendeu a mão. Clara hesitou por um segundo, depois segurou. E naquele toque, havia perdão. Havia recomeço. Não promessas, mas uma nova chance de reconstruir. Não mais uma carreira, mas um vínculo. Algo que, apesar de tudo, ainda pulsava entre eles. Os dias que seguiram a revelação foram como uma trégua silenciosa. Clara não voltou imediatamente ao prédio da Montenegro Holdings. Preferiu manter distância, respirar fundo, organizar os cacos internos antes de decidir o que faria com tudo aquilo que havia desabado e, de certo modo, renascido. Rafael respeitou o tempo dela, mas não se afastou. Enviou flores, mensagens curtas, gestos discretos, nenhum deles com cobrança. Apenas presença, como se dissesse sem dizer, estou aqui mesmo que em silêncio. Clara sentia. E quando, numa tarde de sexta-feira, viu-se diante da porta do apartamento dele, o coração acelerado, as mãos suadas, entendeu que o silêncio entre eles já não servia como abrigo. Era hora de falar, de sentir, de decidir. Ela tocou a campainha com delicadeza. Não sabia exatamente o que ia dizer. Sabia apenas que precisava estar ali. Rafael atendeu com expressão surpresa, mas suave. Usava uma camisa de algodão escura, as mangas dobradas, o olhar carregado de uma mistura difícil de descrever. Alívio, ternura, desejo contido. Você veio, disse como se aquilo fosse um milagre sussurrado. Clara assentiu. Eu precisei entender algumas coisas. Sobre mim, sobre você, sobre nós. Ele abriu espaço e ela entrou. O apartamento era elegante, mas aconchegante. As luzes estavam baixas. O aroma leve de madeira e café preenchia o ambiente. Ficaram frente a frente por alguns segundos. Um silêncio denso, mas necessário, pairava entre os dois. Quando tudo explodiu, começou ela, a voz firme. Mas carregada de emoção, eu senti como se tudo o que construí tivesse sido jogado fora. Mas o que mais doeu foi você ter acreditado, mesmo que por um instante, que eu poderia traí-lo. Eu não acreditei de verdade, respondeu ele com os olhos úmidos. Eu tive medo. E o medo me fez agir como alguém que eu prometi a mim mesmo nunca mais ser. Ela respirou fundo, lutando contra a emoção que ameaçava romper pelas bordas. O problema é que, quando se ama alguém, não é o medo que machuca, é o abandono. Rafael se aproximou devagar, os olhos fixos nos dela. É justamente por amar você que eu estou aqui, tentando me reconstruir, porque, Clara, você me mostrou uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Ela o encarou por um segundo longo, o peito oscilando com a respiração acelerada. Eu estou cansada de fugir, sussurrou. Cansada de fingir que não sinto tudo isso. Que não penso em você toda noite antes de dormir.
que não desejei tantas vezes estar aqui, exatamente aqui. As palavras pairaram entre os dois como uma confissão sagrada. Rafael ergueu a mão e, com cuidado, tocou o rosto dela. O polegar acariciou sua bochecha com delicadeza, como se temesse que ela desaparecesse. Eu sonhei com esse momento, disse ele num tom quase rouco. Mas agora que está aqui, quero fazer tudo certo. Ela fechou os olhos por um segundo, inclinando-se levemente contra o toque dele. Então começa com um beijo? E ele não esperou mais. O beijo foi diferente do primeiro. Não havia mais hesitação, nem dúvida, nem medo. Era um reencontro, um mergulho, uma entrega. As mãos dele deslizaram pelas costas dela com reverência. Clara o puxou pela camisa, colando o corpo ao dele, sentindo o calor, o pulso, a vida que vibrava entre os dois. Eu senti sua falta, murmurou ela contra os lábios dele. Eu não vivi nesses dias, só sobrevivi, respondeu ele com a respiração acelerada. Foram se movendo pelo apartamento, com passos entrelaçados, guiados pelo toque, pelo desejo guardado, pelo amor que gritava para ser vivido. No quarto, a luz amarelada refletia as sombras dos corpos que se exploravam como se estivessem encontrando morada. As roupas foram deixadas no chão, uma a uma, com carinho, com pressa, com necessidade. Clara sentia cada gesto de Rafael como uma promessa muda. Ele não a tocava apenas com desejo. Tocava como quem pede perdão, como quem reconhece o valor de tudo o que quase perdeu. E ela o recebia com o coração escancarado, sem reservas, sem máscaras, como quem finalmente permite que a dor vire cura. Entre carícias, olhares demorados e sorrisos entre lágrimas, fizeram amor como quem se reconhece depois de um longo exílio. Não havia perfeição, mas havia entrega, verdade, e isso bastava. Horas depois, deitados lado a lado, ainda entrelaçados, Clara passava os dedos pelo peito dele em círculos lentos. Isso muda tudo, não muda? Rafael virou-se de lado e a olhou com doçura. Isso não muda tudo. Isso revela tudo. Ela sorriu de leve. E agora? Agora, eu só quero fazer parte da sua vida, de verdade. Sem esconder, sem fugir. Você foi forte por nós dois quando eu fraquejei. Agora é minha vez de te sustentar. Clara apoiou o rosto no ombro dele. Eu não preciso de alguém que me salve. Só preciso de alguém que fique. Ele beijou a testa dela com leveza. Então fique comigo. Não como funcionária. Não como parte de um projeto. Mas como você é, só você. E ela soube naquele instante que estava exatamente onde queria estar. Não por ter vencido uma guerra, mas por ter escolhido amar com coragem, mesmo depois da dor, da dúvida, da queda. Mas o mundo lá fora ainda os aguardava. E embora ali, entre lençóis e suspiros, o amor finalmente tivesse encontrado voz, Clara e Rafael sabiam. O verdadeiro desafio seria viver esse amor, sem precisar se esconder novamente. 2 meses depois, Clara caminhava pelos corredores da Montenegro Holdings com passos firmes e cabeça erguida. O ambiente, antes carregado de julgamento e silêncios desconfortáveis, agora se dobrava diante da sua presença com respeito. Os olhares que antes a atravessavam como lanças, agora a seguiam com admiração. Ela não era mais a funcionária acusada injustamente, nem a mulher misteriosamente próxima do CEO. Ela era Clara Ribeiro, diretora de estratégia e inovação da holding, nomeada por mérito em votação unânime do conselho, após apresentar um plano de reformulação que resgatou a confiança do mercado em tempo recorde. Cada conquista tinha o gosto de batalha vencida, mas o que a tornava mais plena não era o cargo, era a liberdade. Clara, enfim, era dona da própria história. Já não dependia da sombra de ninguém, nem do aplauso de ninguém. Sua força agora vinha de dentro, de tudo que enfrentou, de tudo que suportou e, sobretudo, de tudo que não deixou destruir quem ela era. Na manhã em que foi anunciada oficialmente como diretora, a empresa inteira parou para ouvi-la discursar. Rafael estava na plateia, discreto, orgulhoso, observando em silêncio. Ela subiu ao palco com um sorriso calmo, os olhos brilhando com a intensidade de quem sabe exatamente o que representa aquele momento. Eu não cheguei até aqui sem quedas, começou ela. E confesso que, por um tempo, acreditei que cair era o fim. Mas cair, às vezes, é só o começo. Fez uma pausa. Olhou ao redor. Aprendi que ninguém pode tirar de você aquilo que é seu por essência. Sua coragem,
sua dignidade, sua voz. E mesmo quando tentam, você ainda pode escolher o que faz com isso. Eu escolhi não me calar. Escolhi transformar a dor em movimento. E é por isso que estou aqui hoje, não para provar algo aos outros, mas para honrar o que eu me tornei, aplaudida de pé. Rafael, entre os últimos a se levantar, sorria, não como CEO, mas como homem, como alguém que testemunhou de perto a força de um renascimento. Na vida pessoal, o relacionamento entre eles passou a florescer com maturidade. Não havia mais segredos. Assumiram discretamente o namoro, sem comunicados, sem alardes. Apenas viviam, com simplicidade, com verdade. Clara continuou morando sozinha, mesmo com os convites constantes de Rafael para se mudarem juntos. Ela queria manter a independência, o espaço, o ritmo, e ele entendeu. Amor que sufoca não é amor, disse ele certa noite. Eu quero você livre, porque é assim que você brilha mais. Dividiam jantares, finais de semana, viagens breves, trocavam olhares durante reuniões. Aprenderam a separar o que era trabalho e o que era afeto, e, ainda assim, deixavam que um alimentasse o outro. Os dias eram feitos de parcerias reais, trocas profundas, gestos simples. Rafael descobriu que amar também era permitir-se ser cuidado, e Clara entendeu que ser forte não significava fazer tudo sozinha. Encontraram equilíbrio, e com o tempo, os fantasmas do passado foram se dissolvendo. Na primavera, Clara liderou o lançamento do novo Programa de Expansão Sustentável da empresa, um projeto inovador, idealizado por ela, que combinava tecnologia, inclusão social e responsabilidade ambiental. Na cerimônia de inauguração, Rafael a observava de longe com os olhos marejados. Ela falava com desenvoltura, conectando ideias, encantando investidores, inspirando jovens funcionários. E ele sabia. Aquela mulher não era apenas sua parceira de negócios, era sua parceira de vida. À noite após o evento, estavam sozinhos no jardim do prédio da empresa. Luzes suaves, cheiro de jasmim, o murmúrio distante da cidade. Você está linda, disse ele encostado ao corrimão. Ela se aproximou devagar, sorrindo. Você diz isso toda vez que eu venço alguma coisa. Porque cada vez que você vence, eu me apaixono de novo. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Ficaram em silêncio por alguns segundos, embalados pela brisa morna da noite. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ela num tom sincero. De não ter confiado mais cedo. De não ter te defendido quando você mais precisava. De não ter te amado com coragem desde o início. Mas no fim, você ficou. Não ficar foi fácil, disse ele. Difícil foi aprender a merecer estar ao seu lado. Ela segurou a mão dele. Agora você sabe. Agora eu sei, ele confirmou. E não vou mais esquecer. Ela se virou e o beijou com calma, com doçura. Como quem sela uma promessa silenciosa, sem contratos, sem garantias, apenas entrega. O tempo passou, e a história deles foi se tornando exemplo, não de perfeição, mas de verdade, porque não eram perfeitos. Tinham feridas, cicatrizes, opiniões diferentes, dias de dúvida, mas aprendiam juntos a escolher um ao outro. Todos os dias, Clara não deixou de ser forte, mas agora sabia que podia se apoiar. Rafael não deixou de ser líder, mas agora sabia que podia ser vulnerável. A empresa crescia, a equipe a admirava, o mundo se expandia, mas o que havia entre eles seguia enraizado em um amor que nasceu da adversidade, floresceu na superação e foi regado com a mais rara das virtudes, o perdão. Numa tarde de domingo, sentados no quintal da casa de campo, onde passavam um fim de semana longe de tudo, Clara olhou para Rafael e disse: Você já percebeu que nossa história nunca foi sobre vitória, mas sobre reconstrução? Ele sorriu, os olhos pousando suavemente sobre os dela. E talvez seja por isso que ela seja tão bonita. Ela encostou a cabeça em seu peito, e ali, entre risos leves, silêncio confortável e mãos entrelaçadas, eles sabiam. O amor que construíram não nasceu do ideal. Nasceu da queda, do erro, da coragem de tentar de novo. E por isso, era verdadeiro e promissor. No fim, não foi o sucesso que os uniu, mas a coragem de recomeçar. Porque amar não é nunca cair, é estender a mão mesmo com medo. Clara e Rafael entenderam que algumas histórias não começam perfeitas, mas terminam verdadeiras. E talvez, no fundo,
essa história também fale de nós. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar compartilhando histórias que curam, inspiram e transformam.